Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é essencial na audiometria, o mascaramento. O mascaramento ele é um recurso fundamental para garantir a precisão dos resultados dos testes auditivos, especialmente quando tem uma diferença, um gap entre as orelhas ou entre a via aérea e a via óssea. E por ser um tema tão importante, hoje o Wellington, que é fonoaudiólogo e mestrando do grupo de pesquisa, o JAC, ele vai explicar para a gente o que é esse mascaramento, quando ele é necessário e como ele é aplicado na prática clínica. Então, se você quiser saber mais sobre essa técnica, é só continuar assistindo. Mas antes, não esquece de deixar o teu like e ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditiva. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões autoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tone burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. E tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, ouvindo bem. Pronto, tá. O fonoaudiólogo Wellington Goulart Moreira, ele é aluno do programa de pós-graduação aqui da nossa universidade, em nível de mestrado. Wellington é membro do grupo de pesquisa e da Liga de Audiologia desde sempre. Desde o tempo de Yara. Desde sempre. Wellington é fonoaudiólogo clínico, trabalhando com saúde auditiva, zumbido, eletrofisiologia, tontura. Então, atende essas diferentes demandas audiológicas no consultório. E ele é professor de cursos de especialização e aprimoramento em audiologia, em especial em eletrofisiologia da audição. Mas conosco ele tem uma prática semanal enorme no mascaramento, na audiologia. Então é sobre isso que o Wellington vai compartilhar o conhecimento dele conosco hoje, que, como ele bem colocou ali no título da aula, é a base do diagnóstico audiológico em muitos casos. Então, Wellington, obrigada pelo preparo do material, pela partilha conosco. Passo a palavra para você. Eu que agradeço, prof, a oportunidade de estar vindo aqui falar com o pessoal. A gente aprende muito na prática, né? Mas revisar a teoria é de suma importância, porque a gente só sabe fazer porque a gente tem a teórica ali. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos lá, né? Só para apresentar a aula, a professora Michelle me fez esse convite justamente para a gente conversar, então, sobre mascaramento clínico, que é a base, assim, para todo o procedimento e todo o processo de reabilitação que a gente vai fazer, porque a gente até tem não é bordão, mas a gente sempre fala, desde um work, que um bom diagnóstico é uma melhor reabilitação. Então, para eu ter um diagnóstico muito bom, eu preciso avaliar as orelhas separadas muitas vezes, né? E a gente só consegue isso por meio desse mascaramento. Então, hoje eu vou tentar trazer com vocês alguns conceitos. Fiquem à vontade para me interromper durante a aula ou depois, e a gente vai conversando, tá? Só para me apresentar rapidinho, porque eu vi que tem rostinhos novos aí. Eu sou Wellington, sou fonoaudiólogo já faz quase 2 anos, agora em fevereiro. Eu terminei a graduação e entrei diretamente no programa de pós-graduação. Fiz toda a minha orientação, minha trajetória com a professora Michelle, tanto na Liga de Áudio quanto no JAC. E segui nisso, então unir o útil ao mais agradável ainda, e agora estou no processo de finalização aí da pós-graduação, onde a gente já está se encaminhando para outros níveis, né, prof? Mas eu também, então, sou pesquisador do GEAC desde 2019. Eu atualmente recebi um cargo bem legal e que me deixa muito feliz dentro do grupo de pesquisa. Então, eu fiquei coordenador de um núcleo, que agora a gente divide o GEAC em núcleos, e eu sou completamente apaixonado por esse núcleo, e todo mundo que vê sabe, porque justamente é o que eu trabalho, o que eu mais acredito dentro do meu processo de clínica, que é tanto o tratamento quanto o diagnóstico do zumbido. Então, o que eu faço, basicamente, é coordenar os meninos que estão aí, junto com a professora Michelle, né, esse núcleo aí para a gente tratar melhor os pacientes com zumbido do melhor jeito que a gente consegue, tá? E eu trabalho clinicamente com zumbido,
Trabalhei bastante tempo com processamento auditivo, bastante tempo com próteses auditivas. Atualmente não tanto com eletrofisiologia da audição, mas é uma das minhas linhas de pesquisa, que eu sou apaixonado, mas eu foco bastante ali em audiologia clínica e zumbido. Então, as minhas duas principais áreas de atuação clínica mesmo são nessas duas áreas, mas quando a gente envolve pesquisa, docência, já entra eletrofisiologia, processamento, entre diversas outras áreas da áudio, tá? Só para a gente continuar aqui, eu tenho uma participação de uma aluna, então foi cedido pela aluna, foi na prática de áudio 1. Não sei se todos lembram que estão aí, mas então a gente gravou os alunos durante a prática, e a Ana gentilmente cedeu para nós. Mas basicamente o que a gente vai ver, tá? Sobre mascaramento. O que é mascaramento? A primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é essa colocação de fones aqui. Então, basicamente, de algum lado eu vou testar uma orelha e no outro lado eu vou inibir ela, tá? O grande objetivo do mascaramento é o quê? Eu separar as orelhas, de certa forma eu consigo avaliá-las individualmente, tá bom? Porque se a gente para pensar, a gente tem uma estrutura única. Então, o nosso crânio, ele é único e dentro dele eu tenho a minha mastoide, onde eu tenho minhas células ciliadas. Logo, qualquer vibração craniana em qualquer parte do meu corpo, seja por estímulo de tom puro ou por estímulo de fala, por meio dessa vibração pode ser captado numa orelha que é melhor, então o paciente não ter uma resposta real daquela orelha, mas sim de uma orelha que ajuda a outra, tá? Então, cientificamente, teoricamente, o mascaramento nada mais é do que um fenômeno psicoacústico, tá? Por meio do limiar de audibilidade, onde o meu limiar de audibilidade vai ser aumentado quando eu colocar um som mascarador, de modo simultâneo. Então, eu vou fazer a audiometria como a gente faz com o fone no paciente, só que agora eu vou colocar um ruído mascarador simultaneamente à minha pesquisa do limiar, e eu espero, então, que esse limiar de audibilidade do paciente piore ou permaneça o mesmo, tá? Só que daí a gente precisa ter muito esse slide aqui na nossa cabeça quando a gente pensa em mascaramento, porque a gente não faz mascaramento em todo mundo, a gente faz em casos específicos. Eu só vou fazer mascaramento basicamente quando tiver uma assimetria, tá? Mas não levem a assimetria como padrão ouro, porque a gente também vai ver que em alguns casos simétricos a gente tem que pensar no mascaramento sim. Mas a base do mascaramento é a simetria, que nada mais é do que eu ter uma orelha, tá? Por exemplo, aqui que está respondendo em menor parte, então tem um menor funcionamento celular, e uma orelha que tem bastante célula. Logo, a orelha que eu tenho uma melhor reserva coclear tende a responder pela parte ruim, tá? Então, quando eu tenho uma simetria, eu tenho uma resposta lá embaixo e uma resposta aqui em cima, e justamente essa de cima puxa esses limiares da orelha contralateral e faz eu ter uma resposta que nada mais é do que da orelha boa, tá? E quando a gente pensa em simetria, a gente pensa em casos parecidos com esse primeiro, né? Então, a gente tem um caso de uma perda sensório-neural nas duas orelhas, é uma perda muito parecida em configuração com a mesma perda de audição, logo eu não teria uma orelha que estaria ajudando a outra, porque as duas são muito simétricas. O mascaramento só vai existir quando, por exemplo, nesse segundo caso, eu tenho uma orelha esquerda com limiar normal, e uma orelha direita com uma perda profunda, uma perda completa surdo, que a gente fala agora com a MS 2021. Então, eu tenho um lado respondendo pouco, que seria aqui, e um lado respondendo muito bem, onde ele tende a puxar as respostas desse lado com menor reserva coclear, por meio dessa vibração craniana, e justamente esses limiares que respondem, né, para essa audiometria, não são real da orelha, mas sim a outra orelha que puxou, tá? Então, vocês sempre pensem aqui, quando vocês estiverem lá na prática de áudio ou na liga de audiologia, que justamente eu tenho essa configuração, seja ela em maior grau ou em menor grau, que vai me fazer com que, então, eu precise utilizar o mascaramento, tá? Nos casos de simetria muito parecidos, não tem por que eu mascarar, porque não teria uma orelha ajudando a outra, teoricamente. E daí, quando a gente pensa em mascaramento, eu gosto bastante dessa imagem aqui, que é justamente o que a teoria traz, é no sentido de audição cruzada. Ou seja, eu coloco um som no ouvido do paciente, então dou o estímulo. Esse estímulo ele é tão alto que ele vibra toda a minha calota craniana, e justamente por essa vibração, a minha cóclea do outro lado ela percebe e eu respondo.
mas eu não respondo porque eu estou detectando o limiar de tom puro, limiar aéreo aqui. Eu estou detectando ele porque justamente coloquei uma intensidade alta que cruzou para o outro lado. Então, isso se chama de audição cruzada, que é por meio dessa transmissão de vibração craniana, a orelha contralateral capta, tá? Então, o sentido do mascaramento, de ocorrer o mascaramento, da gente realizar o mascaramento, é por conta dessa audição cruzada, onde uma orelha vai ajudar a outra, tá? E se a gente para pensar aqui, ó, a gente entra nos conceitos de orelha não testada e orelha testada, tá? Se a gente para pensar lá na aula da professora Michele, orelha não testada é a orelha boa, é a orelha que vai estar ajudando. Por isso que eu não vou retestar ela com ruído. E por isso que ela se chama orelha não testada. A orelha testada, ela vai ser a orelha ruim, tá? Então vai ser justamente a orelha que de alguma forma está recebendo ajuda da contralateral. Então eu dou um estímulo aqui, por exemplo, quando eu coloco o fone e eu vou pesquisar tom puro no paciente, e esse som, então ele vai para o meato acústico externo, passa por todas as estruturas, ele faz uma vibração dessa calota craniana, e eu, claro, por meio da atenuação interaural, que é essa perda de energia de uma orelha para outra, ele é captado na cóclea contralateral, tá? E daí o paciente responde num limiar de audibilidade muito melhor do que aquele que ele responderia. Então, por exemplo, aqui numa frequência de 1000 Hz, tá? A gente tem, por teoria e por uma questão de ensino, uma atenuação fixa de 40, mas logo à frente a gente vai saber que dependendo da frequência, essa atenuação vai aumentando, porque o som vibra mesmo menos o crânio. Então, quanto mais grosso o som, quanto mais pesado o som, maior vibração ele causa, logo a atenuação é menor. Quanto mais agudo o som, quanto menos vibração ele causar, mais atenuação, eu perco mais intensidade de um lado para o outro, tá? Mas a gente pensa aqui, então a gente tá dando um estímulo em 90 decibel, né, desse paciente de tom puro, na frequência de 1000 Hz, e esse estímulo perde 40. Então ele vai chegar na outra cóclea numa intensidade mais ou menos de 50 dB. Então, justamente, digamos que eu tenho um limiar aqui muito ruim, por chegar em 50 no outro lado, essa cóclea que não é boa, ela vai ser puxada para cima pela contralateral. E daí, logo, o estímulo, ou seja, o limiar que o paciente detectou, não é real dessa orelha. Por meio, então, dessa curva sombra, que nada mais é do que o limiar de audibilidade que a gente encontra na audiometria ser da orelha contralateral, não está representando a real condição do indivíduo. Daí, por isso que a gente faz o mascaramento, tá? E se a gente para pensar aqui, ó, quando eu tenho uma atenuação por via aérea, então eu coloco o fone aqui, eu tenho uma transmissão de outro lado, eu tenho uma atenuação de 40, então acima de 40 dBs. E por via óssea, por meio das mastoides serem muito próximas e serem a mesma estrutura ali, muito proximal, eu tenho uma atenuação de 0 a 20, tá? Mas a gente considera normalmente em 0. Então eu quase não perco energia. Então, por isso que a gente sempre pensa no mascaramento e logo vocês vão, então, entender em cada caso por que a gente mascara. Então, a atenuação interoral é o segundo conceito que a gente entra aí, junto com a audição cruzada e com a curva sombra, onde a atenuação interoral vai ser essa perda de energia quando eu estimulo de um lado e é captado no outro por meio dessa vibração transcraniana. Entrando aqui, só para a gente ver um pouquinho, a gente tem duas formas de fazer audiometria. A gente encontra muito pouco, em poucos lugares, em poucos centros auditivos ou de diagnóstico audiológico, essa segunda forma de fazer, tá? Mas, basicamente, a gente pode fazer audiometria tanto pelo fone supraoral, que é esse TDAH aqui, que a gente vê muito na prática, ou a gente pode fazer audiometria com fone que vai no conduto, tá? E daí, quando a gente faz com fone supraaural, justamente o que eu tenho? Eu tenho uma atenuação interaural diferente, tá? Então, eu tenho uma atenuação interaural um pouquinho menor, porque justamente estou colocando um fone fora, esse fone vai fazer uma pressão, vai estimular, logo
a energia é um pouco menor que a gente considera, tá? Então, para frequências aqui graves, por exemplo, 250, 50, 1000, a atenuação, a perda de energia é 40. Então, o som que é estimulado aqui perde 40 para chegar no outro lado. Quando eu vou para 2 e 3 mil, que são sons um pouquinho mais fininhos, a gente já tem uma atenuação intervalar real de 45, tá? E quando a gente vai para 4, 6 e 8, que é ainda mais agudo, então a gente não faz tanto essa vibração transcraniana, eu perco 50 dB de uma cóclea para outra, tá bom? Então, quanto mais agudo, maior a atenuação interoral. Então, vai de 40 a 50, mas normalmente para critério de ensino e para a gente realizar um exame com mais agilidade também, a gente considera 40, até porque a atenuação interoral vai depender da espessura da calota craniana do paciente, então vai depender de uma série de coisas que 40 já é suficiente para a gente utilizar em todas, tá bom? E quando eu uso esse fone de inserção, pensem comigo, eu coloco direto no meato do paciente esse fone de inserção, logo eu perco toda essa vibração, então a minha perda de energia também é muito maior, então é muito mais difícil eu mascarar quando eu uso fone de inserção, quando eu uso um fone supraoral, tá? Então, por exemplo, em 250, em 500, que já são frequências mais graves, eu tenho 95, 85, tá? Então, o estímulo que está em 90 aqui, desculpa, um estímulo que está em 100, digamos aqui, perde 95 para o outro lado, chega em 5. Então, quase ninguém vai estar respondendo do outro lado, a menos que eu tenha, por exemplo, uma perda, uma normalidade aqui em 0 e uma perda de audição profunda do outro lado, tá? Então, tem que ser casos bem assimétricos mesmo. Tá certo? E a gente tem que pensar, então, quando a gente tem os nossos pacientes lá, tanto da liga quanto da prática, se eu preciso mascarar ou não. Então, eu sempre vou entender a questão de assimetria para pensar no mascaramento, tá? Então, depois que eu fiz toda essa captação de via aérea, de via óssea, eu vejo se essas duas orelhas funcionam parecidas ou se elas funcionam diferentes. Se a gente para pensar aqui e traçar uma linha reta de onde começa, eu vejo que a cóclea responde parecido, né? Então, quando eu estimulo por via óssea, eu tenho uma resposta bem parecida, tá? Que são essa simbologia aqui de cima. Quando eu respondo por via aérea, eu vejo que na orelha esquerda, os meus limiares tonais por via aérea estão mais acima da orelha esquerda e da orelha direita estão mais para baixo. Logo, a minha orelha esquerda seria minha orelha não testada, porque justamente ela é a melhor, é ela que está ajudando a outra, é ela que puxa a gente daqui para baixo para cima, e a orelha direita seria minha orelha testada. Ou seja, eu teria que colocar mascaramento nessa orelha esquerda, inibir essa participação da orelha esquerda, para justamente retestar, ou seja, orelha testada, e compreender realmente se os limiares tonais do paciente são ali ou não, tá? Então, eu tenho aqui, faço um traço reto, vejo que os meus limiares da esquerda estão melhor, referente ao da direita, logo, essa vira minha orelha não testada, porque eu vou colocar mascaramento, ela não precisa me responder nada, e a orelha direita eu vou repesquisar o limiar dela, tanto por via aérea quanto por via óssea, com ruído na orelha contralateral. E por isso que ela fica orelha testada. E daí a gente sempre pensa, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui seria como se eu tivesse minha orelha esquerda e aqui seria como se eu tivesse minha orelha direita. Percebam que, por exemplo, aqui nessa orelha esquerda, ela está um pouco melhor. Então, justamente, eu teria uma reserva coclear, um funcionamento de células melhor, tá? Então, vê que aqui a gente tem células mais robustas, mais esbranquiçadas, com fileiras aqui em cima, de células ciliadas internas, e justamente essa reserva coclear melhor, ela puxa, ela ajuda a orelha contralateral por meio dessa audição cruzada. Então, justamente aquele exame anterior seria aqui. Aqui eu tenho minha orelha direita, com pouco célula funcionando, e aqui a minha orelha esquerda, com bastante células funcionando a ponto de ajudar a contralateral, tá? Então, sempre pense em qual é a melhor reserva coclear, porque qual for a melhor reserva coclear vai ser a que vai receber ruído. E daí a gente vem aqui para esse segundo caso, por exemplo, que a gente sempre tem que pensar, quais são as frequências que eu mascaro? Eu mascaro via aérea, eu mascaro via óssea, eu mascaro os dois. Então, a gente sempre começa mascarando por via óssea, porque é ela que vai dar o meu ruído máximo, ou seja, até onde eu posso chegar, e a gente já vai ver a fórmula ali na frente. Mas quando eu tenho, por exemplo, orelhas muito parecidas, e eu não sei qual é a orelha melhor, eu posso fazer o Weber audiométrico, a gente também vai entender logo na frente. Porém, quando eu tenho, por exemplo, limiares
de via aérea aqui um pouco melhores referentes ao outro, eu já sei que a minha orelha direita, a minha orelha esquerda, desculpa, está ajudando a direita porque eu tenho mais aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um gap, preciso saber se essa perda auditiva ela é uma perda auditiva sensório-neural, se ela é uma perda auditiva mista. Então, por isso que eu vou mascarar essa via óssea, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou ver que eu vou mascarar as frequências de via aérea, porque justamente eu vou comparar o quê nessa de via aérea? O limiar de via aérea de um lado com o limiar de via aérea do outro. Então, o da orelha não testada com o da orelha testada. Então, por exemplo, se a gente for comparar aqui, limiar de via aérea em 250, o limiar de via aérea em 250, eu tenho 20. Então, não tenho, por exemplo, o som chegando no outro lado a ponto dessa aqui responder, tá? Porque 20 está em cima aqui dos limiares, tá? Mas, por exemplo, se eu comparo a minha segunda forma de comparação, o meu limiar de via óssea com o meu limiar de via aérea, eu tenho 45 de atenuação. Então, se eu coloco o meu estímulo aqui, ele perde, chega em 45 e tudo que está para cima capta. Logo, essa orelha pode estar ajudando por meio da vibração óssea. Então, justamente eu faço o quê? Eu comparo o meu limiar de via aérea da orelha que eu não estou testando com a orelha que eu estou testando, primeiramente. Aqui, eu veria que não precisaria mascarar nenhum. E depois eu vou comparar, então, o meu limiar da via aérea com o limiar da via óssea e vou ver que tem diversas frequências que eu preciso mascarar. Porque o tom, o estímulo que eu colocar aqui, vai perder uma intensidade e vai chegar em 45 no outro lado. E tudo que está para cima está ouvindo. Então, por isso que eu faço essa comparação de limiar tonal por via aérea e limiar tonal de via aérea por via óssea. Tá bom? Podem ver aqui comigo, ó, nesse caso já está mascarado. Mas, basicamente, o que que acontece, ó? Essas vias ósseas aqui poderiam ser uma resposta da orelha boa, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que a resposta se manteve e realmente era ali. E essas vias aéreas provavelmente estavam um pouquinho mais para cima. Logo, essa via óssea, ela, quando eu colocava o estímulo, captava no outro lado e essa audição subiu um pouco. Quando eu mascarei, normalmente eles descem, tá? Os limiares. Daí eu consigo separar as duas orelhas, que é a base da fisiologia do mascaramento. Até aqui tudo bem? Vão me respondendo se está tudo certo, fazendo certinho. Acho que sim, Wellington. No chat. Qualquer coisa. No chat não tem nada e tem uns positivinhos subindo aí. Eu tô vendo, queridos. Qualquer coisa podem ir me parando, tá? E se a gente for pensar aqui mais fisiologicamente, pessoal, ó, justamente o que que acontece aqui, ó. Em 1000 Hz, por exemplo, eu vou dar um estímulo em 75, tá? No ouvido do paciente. Se a gente for parar para pensar, 75 vai perder de atenuação 40, tá? Então, atenuação, a perda do som que chega aqui para outro lado, ele vai perder 40. Olha onde ele chega, em 35. Tudo que está acima dele está respondendo, está ouvindo. Logo, este lado estaria respondendo pelo outro. Por isso que eu preciso mascarar, tá? Já se eu for olhar, por exemplo, aqui a de 2000, que eu não mascarei, eu tenho uma intensidade em 60, então o fone está em 60. Eu vou perder 40 para chegar no outro lado, e ele vai chegar aqui em torno de 20, tá? Aqui subiu um pouquinho, mas ele é em torno de 20. Tanto o meu limiar de via óssea quanto de via aérea está para baixo desse 20. Então, justamente, não tem ninguém respondendo por ele. Então, não preciso mascarar, tá? Essa é a forma fisiológica da gente ver do porquê que a gente precisa mascarar, para além, então, da gente só comparar limiar de via aérea com via óssea, tá? É o quanto que chega no outro lado, a ponto dessa orelha boa tá auxiliando na outra. E daí a gente entra nas nossas queridas fórmulas aqui, que vocês viram bastante em teórica com a professora Michele, que a gente sempre precisa de uma base de um teto, né? Então eu tenho que saber de onde eu começo e eu tenho que saber aonde eu posso chegar, tá? Porque eu não posso começar com ruído que não é eficiente ou um ruído que não vai realmente fazer as orelhas separarem, mas eu não posso chegar lá em cima num ruído a ponto de super mascarar, ou seja, o tom, o estímulo que eu coloco aqui seja captado por outro lado. Então, além de eu estar testando o limiar de via aérea dessa orelha, ela está com ruído. Não posso isso. Por isso que a gente sempre pensa nessa casa aqui, de entender o que que é a base dela, por onde eu começo, e por isso que eu calculo o ruído inicial até o ápice, até o teto dessa casa, até onde eu posso ir, tá? Com o meu ruído. Então, sempre vou ter uma base de onde eu vou iniciar e o máximo de onde que eu posso chegar.
a base por meio da efetividade, para eu saber se realmente eu estou separando as orelhas, e o ápice, para não colocar um ruído tão alto, a ponto de cruzar para o outro lado, tá bom? A gente fica, então, quando a gente faz a audiometria dentro dessa casa aqui, vocês vão entender logo mais. Então, tá. Se a gente for olhar aqui, ó... Se a gente pedir para a Prof. Fê para atrasar mais um pouco, eu te dou 6. Tá, pode ser 6, então. Ainda fica um pouquinho mais rápido, tá? Então, até onde que eu posso ir, tá, pessoal? Justamente no ruído máximo, eu vou utilizar uma limiar de via óssea, porque é ela que está aqui em cima. Então, é até onde eu posso ir, ela é a primeira captação. Então, por isso que no ruído máximo eu uso limiar de via óssea da orelha que eu estou testando, mais 35. E no ruído inicial é da onde que eu tenho que sair com o mascaramento. Então, por isso que eu uso limiar de via aérea da orelha que eu não estou testando, mais 15, que é a minha efetividade, tá? E daí, quando eu penso em via óssea, justamente eu penso no meu efeito de oclusão, que é quando, por exemplo, eu coloco um fone, e daí eu aumento a minha intensidade sonora nesse meato acústico, principalmente por via óssea, onde o paciente tem uma percepção um pouco melhor. Se a gente for pensar em mascaramento aqui, por exemplo, na minha orelha direita, eu mascararia ela, né? Porque ela é minha orelha testada, minha orelha que está recebendo ajuda da outra muito melhor. Então, aqui eu vou dar o estímulo, aqui o ruído. Para eu calcular o ruído inicial, então eu pego aquela fórmula, o meu limiar da via óssea mais a minha efetividade. Então eu pegaria aqui 10 mais 15 mais 10, tá? Por causa do efeito de oclusão. E eu começaria em 35. E daí eu pegaria o meu ruído máximo aqui e pegaria o meu limiar de via óssea da orelha limiar da via óssea da orelha testada, que deu 10 mais 35 igual a 45. Tá? Então, eu pego daqui para o ruído inicial e daqui para o ruído máximo. E o que eu faço no audiômetro? Justamente vou fazer o meu nado sincronizado, que é o que a gente vê lá. Então, eu coloco em 1000, via óssea, a intensidade que eu começo, vejo que tem que ter uma diferença de 35 entre os dois, tá? Então, 10 menos 45, eu tenho a diferença de 35, e faço o meu nado sincronizado. Eu dou o estímulo, o paciente não respondeu, eu aumento 5, dou o estímulo, o paciente não respondeu, aumento 5, dou o estímulo, é porque o limiar dele está ali, por via óssea, tá? Então, a gente pode fazer, então, esse mascaramento máximo por meio da via óssea. E, digamos aqui, se eu fosse mascarar, então, essa frequência de 3.000, seria a mesma coisa. O meu ruído inicial seria 40 mais 15, igual a 55, e o máximo 40 mais 35 igual a 75. Então, se a gente entrar aqui, ó, eu colocaria em 40, em 55, iria fazer a técnica por Rude, daria o estímulo, o paciente não respondeu, repesquiso o limiar. 45, não respondeu, repesquiso o limiar. 50, paciente respondeu, eu dou meus 3 platôs, tá? Tô pesquisando via aérea aqui. 60, primeiro platô, 65, segundo platô, e 70, o outro platô, tá bom? E só para mostrar para vocês aqui, para a gente se encaminhando, mas eu posso ter simetria, duas orelhas funcionando muito parecidas, e posso pensar no mascaramento, né? Porque não necessariamente eu vou ter a mesma reserva coclear nas duas orelhas. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia fazer o Weber, colocar então um transdutor ósseo aqui na fronte do paciente, daria o estímulo em 500, 1000, 2, 13 e 4 e perguntaria qual orelha que o paciente está ouvindo. Se o paciente falasse que era na direita, porque, opa, essa é a melhor. Então, chegou o som antes aqui, é porque ela está respondendo. Se chegasse para a esquerda, porque a orelha esquerda é a melhor reserva coclear, ela puxa o som. Mas se o paciente dissesse assim, que foi esse caso, que é indiferente, que ouviu no mesmo volume nos dois, é porque não tem uma cóclea ajudando a outra, tá? Então, as duas captaram juntos. E daí, digamos que aqui eu vi que a minha orelha testada era a direita e a orelha não testada era a esquerda. O que eu posso encontrar, tá? Se eu pego o meu ruído máximo para calcular aqui, eu tenho 10 mais 35, isso dá 45, tá? E o meu ruído inicial tem 55 mais 15 mais 10, isso dá 80. Eu não posso, na minha casa, ter, por exemplo, uma base muito mais alta do que o teto. O teto sempre tem que ser mais alto, o ruído máximo tem que sempre ser mais alto. Então, se a gente parar para pensar aqui, eu começaria em 80, eu ia perder 40 e ia chegar no outro lado aqui. Então, além de eu ter colocando o ruído no lado esquerdo, ele ia chegar no outro lado a ponto de que eu iria super mascarar.
Então, supermascaramento é quando esse meu ruído que eu apresento na orelha não testada interfere na resposta da outra. Então, aqui estaria ouvindo, tá? E daí o meu submascaramento é, por exemplo, quando o meu ruído inicial, ele não é percebido pela orelha mascarada. Então, ele é tão pequenininho em 45 aqui, que o paciente não iria perceber, porque a detecção dele começa em 50, e eu estou estimulando em 45. Logo, eu teria um submascaramento, e quando eu tenho esses dois, eu tenho o meu dilema do mascaramento, tá? Então, eu não posso colocar o estímulo inicial, porque ele supermascara, e ao mesmo tempo eu não posso colocar meu ruído máximo, porque ele está numa intensidade inferior ao limiar psicoacústico. Tá certo? E daí eu tenho mais uma questão para a gente finalizar, que justamente, por exemplo, aqui eu posso ter o meu mascaramento mínimo, que é quando o meu ruído máximo dá 60, por exemplo, então eu tenho que ter uma diferença de 15 entre onde eu estou detectando e onde eu vou começar e eu não tenho, então tem 0, 5 ou 10, e daí eu tenho um mascaramento mínimo, que não tem efetividade. Daí o que eu posso fazer é justamente o meu nado sincronizado. Pego esse limiar, subo 5, 5, 5, 5, até o paciente responder. Tá bom? E só para mostrar para vocês aqui esse estudo, porque se a prof pergunta para a gente, né, na aula, a logodiometria acho que tem que ficar para outro momento, né, prof? O que que eu... marca outra aula. Show de bola. O que eu preciso fazer para ter um mascaramento muito bem feito? A primeira coisa é compreender a fisiologia, o porquê que eu realizo o mascaramento, porque eu tenho uma simetria, porque eu tenho uma orelha ajudando a outra. Outra coisa que a gente precisa entender muito nas práticas, pessoal, é justamente a minha pesquisa de limiar aéreo e ósseo. Então, por exemplo, eu posso ter onda estacionária em 4.000, então um aumento de limiar em 4.000. Eu posso ter colabamento de conduta em todas as frequências. A gente já tem estudos que demonstraram pacientes com colabamento em todas as frequências. Eu posso não ter colocado o meu fone errado, então, em vez de estar na minha mastóide, ele está encostando no pavilhão, e eu estou tendo a sensação tátil, e daí eu estou tendo um gap, por exemplo, só 13,4, e justamente não responder ao limiar tonal do paciente, então eu mascaro e dá um gap só 13,4, e a gente não enxerga isso na audiometria, ou eu posso ter também um equipamento não calibrado, tá? E a gente sempre tem que pensar no quê? No cross-check. Então, se eu mascarei de um lado, e eu tenho gaps, e fico com gaps, ou seja, o meu limiar de via aérea e via óssea separados, eu espero encontrar uma curva timpanométrica do tipo B, do tipo C. Eu não, normalmente, ao menos que seja, por exemplo, uma otosclerose, eu não encontro, por exemplo, uma TIMP do tipo A com gaps na orelha contralateral. Então, se a gente sempre pensar nisso, a gente consegue ter um exame dentro da fisiologia, utilizando todo o que a gente tem aí de mensuração mais efetiva possível. Então, eu não posso pôr um aparelho num paciente, por exemplo, que a minha orelha ruim, na verdade, tem o limiar da orelha boa. Então, está dando uma amplificação que não está sendo efetiva. Então, preciso mascarar, preciso fazer esse exame bem feito e colocar a prótese, dar uma melhor audibilidade para o paciente com conforto, que ele consiga discriminar e realizar as tarefas de todo dia, tá? Só mostrando para vocês aqui, a gente tem um canal de AC, para quem não conhece, e a gente tem uma aula da Vanessa, que foi aluna da professora Michele de TCC, DIC, e ela fala sobre mascaramento e traz um aprofundamento mais detalhado do que a gente conversou aqui, tá? Então, quem quiser, eu deixo de sugestão essa aula, tá lá no canal de AC, e qualquer dúvida eu estou à disposição, para a gente conversar sobre logoaudiometria. Linton, muito, 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 muito obrigada. A gente sabe que era um desafio muito grande tentar resumir em poucos minutos o desafio do mascaramento. Sem dúvida, a gente vai ter outro momento e outra aula para você poder falar de mascaramento de logo e trazer aqueles detalhamentos ali. Uhum. Mas eu acho que a tua didática e a tua objetividade foram ótimas. Que amor. Acompanhe ali no chat os elogios para eu não me alongar. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para a disfunção tubária. A gente espera muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido o que é e como funciona o mascaramento, além de, é claro, ter entendido a sua importância na prática clínica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para quem também precisa entender um pouco mais sobre esse assunto.